Sua Bíblia, por gentileza, lá em Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19. Glórias a Jesus. A partir do versículo de número 16. Irmãos, preste bem atenção mais uma vez. O que nós vamos ministrar ao seu coração, mais uma vez, eu peço que você tenha paciência, porque você pode, como eu falei no início, você pode até não gostar de exortação, mas a exortação ela vem para o nosso próprio bem, e eu gostaria que você estivesse bem atento a esta palavra, porque ela é cabível a mim, é cabível a você, é cabível a todos nós, que almejamos em Cristo Jesus estar na glória. Para que quando você partir, alguém possa dizer: esse aí combateu o bom combate, esse aí acabou a carreira, esse aí guardou a fé, e agora a coroa da justiça, ele está recebendo lá. Mas para isso, eu tenho que combater o bom combate. Para que isso aconteça, eu tenho que completar a minha carreira, para que eu possa guardar a minha fé e então tomar posse da coroa da justiça. É necessário. Então significa, aceite, meu irmão, aceite, minha irmã, essa palavra aqui, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus, tá bom? Aceita e viva isso na sua alma. Agradeça a Deus por estar ouvindo esta palavra. Diz aqui: eis que alguém, aproximando de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom? Olha a expressão: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que farei eu de bom? Ele nem sabia que a vida eterna é graça de Deus. Ele pensou que era pelos seus próprios méritos. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Então já acabou com ele, porque bom só existe um. Bom só existe um. Agora, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso aqui é a segunda tábua dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado, Senhor. Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente, ele não disse que não entraria, dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Poder sentar.
todas as vezes que nós ministramos esta palavra aqui, ou que falamos sobre ela em algum estudo bíblico, eu sei que há uma certa revolta interior, há uma certa dureza de coração para aceitar, e há até aqueles que digam, se for assim, ninguém consegue ir para o céu não, ninguém vai não, ficam assim, não sei se perturbado, perplexo, eu não sei o que acontece, mas você que está aqui hoje, eu não quero te enganar, assim como eu não me permito ser enganado, eu não quero te enganar de jeito nenhum, e nem tampouco eu quero fazer você crer que é fácil, entendeu? Não, eu não quero que você se sinta massageado no seu ego, não, jamais vou ter a pretensão de não dizer para você a verdade, esta verdade, que a palavra de Deus é a verdade. Então, preste bem atenção numa coisa, eu estava refletindo, quando eu estava vendo o Leci ali no caixão, aquele corpo frio, inerte, e eu fiquei pensando que às vezes até me repreende, ultimamente você fica só pensando em morte, só pensando em morte. Não é que eu fique só pensando, não, é porque o meu dia está chegando. Dentro da normalidade e dentro da naturalidade da existência, eu posso dizer isso hoje, meu dia está chegando. Meu dia está chegando. Então você começa a pensar nas coisas e você fica refletindo sobre isso. E eu vendo aquele corpo inerte do Leci, eu disse, ele já está. Aquilo que ele creu aqui, hoje está vivendo a realidade, ele está com Deus. Mas ele fez, ele deixou legado, ele mostrou como é servir ao Senhor, mostrou. Com a sua maneira fiel de ser ao Senhor, leal ao Senhor, no trabalho do Senhor, a seriedade que ele impunha no trabalho que ele realizava, todos nós somos testemunhas disso. E fico pensando, quer dizer, eu não tenho assim tantos meses ou anos para estar vivendo, mas enquanto houver fôlego no meu nariz, que Deus me dê a oportunidade de ser sincero com você e mostrar verdadeiramente o que diz a palavra de Deus, e não te enganar e nem tampouco massagear o seu ego para você continuar vivendo do jeito que você acha que deve estar, porque eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que Deus coloca são três coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, quem? Deus. Alguém tem dúvida? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, igreja. É assim que Deus estabeleceu. Você não pode inverter isso. Não pode. Não, mas primeiro lugar, a família. Não, primeiro lugar, Deus. Depois a família. Depois a igreja.
mas Deus sempre em primeiro lugar. E este que está e ocupa o primeiro lugar, que é Deus, é esse mesmo que, falando conosco, nos ensina como deve ser a nossa vida em relação a Ele, em relação à família e em relação à igreja. E quando Ele nos ensina e dita para nós os seus imperativos, que são as suas ordens, você vai encontrar algo que é primordial nos ensinos de Deus, chamado renúncia, abnegação, renúncia. E você não vai encontrar nada diferente a não ser renúncia. E a renúncia que Deus impõe aqui não é uma renúncia com certas porcentagens, 50% de renúncia, 70% de renúncia, ou quem sabe 90% de renúncia e 10% para você. Não, quando ele fala de renúncia, ele fala de 100%. Ele fala de renúncia absoluta, integral. Não há meio termos nisso aqui. Não há como negociar isso aqui. Porque o homem sempre quer negociar com Deus essa renúncia. O homem nunca quer renunciar de uma maneira plena e absoluta, integralmente. Ele sempre quer negociar com Deus uma parte para ficar com Ele mesmo. Só que não é o homem, é a velha natureza adâmica, que está sempre querendo argumentar com Deus uma parte para si mesmo. E isso é um perigo. É um perigo. Quando eu disse que não quero te enganar, é porque o que eu vejo aqui na Bíblia, e vou mostrar para você biblicamente, de uma maneira assim, até deixei um tempo maior, biblicamente, expositivamente, mostrar para você que o que Deus quer da minha vida e da sua vida, no momento em que Ele me comprou e te comprou, Ele quer tudo de você, tudo. E Ele deixa bem claro isso aqui na sua palavra. Na sua palavra. É por isso que às vezes, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente fica assim, pensando, meu Deus, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil renunciar. Sim ou não? É muito difícil renunciar. Principalmente aquilo que Deus pede para a gente renunciar. E quando Ele pede, Ele não está pedindo, Ele está ordenando. Então significa, renúncia é algo quase que impensável para o ser humano, que lá no Éden caiu, e a partir de então, ele sempre expôs isso, querendo colocar num alto e grande pedestal, que Ele é que dirige a sua vida, que Ele é que é o governador da sua vida. Sou eu que tomo as minhas decisões, sou eu que faço isso ou aquilo, eu é que tenho que me preparar para isso ou para aquilo outro, eu que tenho sonhos e vou atrás dos meus sonhos para conquistá-los, eu e eu. Isso é o homem que quer se governar, tipo quem Nimrod, que conclamou todo o povo ali daquela cidade a levantar, a levantar aquela torre enorme e fazer célebre o nome deles, dizendo: nós não precisamos sair daqui e nem povoar a terra, coisa alguma, vamos ficar todos juntos e vamos trazer aqueles que estão ainda um pouco distantes para estarem conosco, e vamos fazer célebre o nosso nome, construindo uma torre que vai até o topo do céu.
coisa que Deus jamais iria permitir. Como houve a intervenção de Deus, e hoje nós temos o problema das línguas. Foi por causa da prepotência, da presunção humana em auto se governar. Deus governava a nação de Israel, até que chegaram e disseram para Samuel: Samuel, você já está velho, os seus filhos não andam, Samuel, nos seus caminhos. Então, nós queremos um rei, como todas as outras nações têm, um rei que nos governe, um rei que venha nos dirigir, como todos têm. Significa, Samuel ficou entristecido, foi falar com Deus, e Deus disse: não, Samuel, fica tranquilo, porque não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, o meu governo, o meu cuidado para com eles. Eles estão rejeitando a mim, eles querem um governo humano. Pois bem, levante alguém e dê a eles o que eles querem. Quer dizer, o próprio Deus se sentiu rejeitado. Então essa é a tendência humana. Agora, o que eu vejo na Bíblia é sempre Deus querendo tudo. Renúncia, abnegação de maneira plena e completa. Então chega a ser assustador, mas é assim. Mas o que é a renúncia? O que Deus pede como renúncia? Ele pede a renúncia de mim mesmo. Significa a renúncia do querer de coração, não é? É aquela renúncia a si mesmo. É querer de coração a si mesmo. É querer de coração deixar de fazer. É querer de coração ser. É querer de coração crer o que queremos para nós, para a nossa vida. É esta renúncia que ele pede. Tudo que eu quero para mim, renuncie. Tudo que eu penso para mim, renuncie. Tudo que você quer crer em si mesmo, renuncie. Tudo que for para a sua vida, vindo de você mesmo, renuncie. Isso é assustador. Isso é assustador. Por que eu falo que é assustador? Porque você, analisando um ponto como esse, você vai dizer: então, vou viver o quê? O que vai sobrar para mim viver? O que vai sobrar? E as provas são incontestáveis. Primeiro, aqui mesmo no livro de Mateus, se você quiser conferir comigo, Mateus capítulo de número 10, do versículo 37 ao versículo de número 39, Mateus capítulo 10, versos 37 a 39. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Primeiro, renuncie à família. Isso é chocante. Isso aqui é chocante. Mas ele não está dizendo para você abandonar a sua família. Ele está dizendo para você renunciar o amor pela sua família, que é colocada acima dele. Deu para entender, sim ou não? Eu quero que você entenda isso. Então está escrito aqui, no verso 37 em diante, de Mateus capítulo 10. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno? Você já pensou o peso disso aqui? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele fala de prioridade.
ele fala de devoção somente a Ele. Irmão, preste bem atenção, veja o quanto isso aqui é sério. Olha o quanto isso aqui é sério. Olha o que isso aqui está escrito, isso é palavra do Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Significa, o amor ao Senhor tem que ser prioridade acima do seu pai, acima da sua mãe, porque do contrário você não será digno do Senhor. Ele está falando de amor. Quando Deus fala em amor para com Ele, acima do seu pai e da sua mãe, Ele está reivindicando para Ele toda a sua devoção, prioridade plena a Ele em tudo, em tudo. Mas não é só o pai, não é só a mãe. Ele diz, olha, quem ama seu filhinho ou a sua filhinha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está dizendo o seguinte: filho, filha, não é prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida sou eu, diz Deus. Aí você diz, é complicado. Quem não toma a sua cruz, isso é, quem não aceita as suas adversidades, as suas lutas para vir após mim, também não é digno de mim. Cruz significa lugar de morte, de sacrifício. Também não é digno de mim. Quem fica reclamando e murmurando, não é digno de mim. E ele diz mais: e quem acha a sua vida, porque vai em busca da sua própria vida para desfrutá-la, perdê-la, vai perdê-la. Mas quem todavia perde esta vida que você acha que deve ser vivida, perde esta vida por amor de mim, achá-la. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é renúncia total, plena e absoluta. Aí você diz, como é que eu posso dar prioridade a Deus mais do que a minha mamãe, mais do que o papai? Quem cuida da sua mamãe e do seu papai? E aí Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para o quê? Aí parece contraditório, não parece? Ele está dizendo, quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Honra teu pai e tua mãe. E aí põe promessa em cima. Será que não está contraditório, não? De jeito nenhum. Ele está dizendo assim, quem cuida do seu pai e da sua mãe sou eu. Quem cuida do seu filho e da sua filha sou eu. Se eu não cuidar, não adianta você aninhar sobre eles. Não vai funcionar. Não vai funcionar aninhar sobre o seu pai, sobre a sua mãe, acolher os seus filhinhos debaixo das suas asas. Se Deus não cuidar deles, não adianta você aninhar. Não adianta você querer cobri-los, porque não vai funcionar. Ele está dizendo aqui para mim e para você, sem mim vocês não podem fazer nada. Não vou adorar a Deus porque mamãe, porque papai, porque titio, porque meu filho, minha filha. Não, aí é que está o problema. É difícil isso, aceitar isso. É difícil, mas está escrito. Você quer ser digno do Senhor? Então ame Ele em primeiro lugar. Não, mas e a mamãe? Mamãe, Ele cuida. E papai, Ele cuida. Enquanto você estiver honrando a Deus, Deus estará honrando você. Quem é o Senhor da vida? É Deus. É Deus. Quem é o Senhor da morte? Ele também. Ele tem as chaves nas suas mãos. Ele é todo poderoso. Eu não posso fazer nada se Deus não fizer. Não adianta, meu querido, não adianta. Mas meu filhinho, meu Isaquinho, fica colocando o seu Isaquinho debaixo das suas asas, para você ver se Deus não pede ele em sacrifício. Meu irmão, preste bem atenção. Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu não quero enganar você. Está escrito aqui, e quem está falando é o Senhor de nossas vidas. Ele diz, faça isso
e não serás digno de mim. Se você não tomar a sua cruz, aceitar os desafios, aceitar as circunstâncias na sua vida, por amor de mim, pode esquecer. E se você estiver em busca da sua vidinha, vai perdê-la. Mas se você renunciar, esta vida que você acha que é prazerosa, é boa, se você renunciá-la, você vai encontrar a verdadeira vida. Aí você diz, é difícil, muito difícil. Isso é complicado, isso é assustador, mas não é menos do que isso que o Senhor requer de mim e de você. E quando Ele diz que aquele que não deixar mãe, pai, filhos, filhas, a própria vida que esse mundo oferece, por amor de mim não é digno, Ele está dizendo o seguinte para mim: sou eu que cuido de você e eu tenho o melhor para a sua vida, o melhor desta terra será para ti. Mas quando Ele fala o melhor, Ele está falando do melhor selado por Ele, será selado, assinado por Ele, é o melhor desta vida. Precisamos buscar o melhor dessa existência, porque o melhor desta vida Deus tem para nós. Mas quantas vezes não coloco nem o pai, nem a mãe, nem filho, nem filha, eu coloco outras coisas como prioridade. Pior ainda, renúncia da própria família. Mas não é só isso não. Vem aqui comigo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, bem devagar, capítulo 9, versos 23 ao versículo de número 26. Veja, primeiro, família, depois, a própria vivência. A própria vivência. Ele diz aqui no capítulo 9, a partir do versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. E ele mostra o porquê que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder se vier a perder-se ou a causar. Aproveita do que adianta isso, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Mas vejam o que o Senhor está dizendo aqui: renúncia. Primeiro família, depois a própria vivência. Isso aqui é algo. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, aprender de mim, estar comigo, a si mesmo se negue. Quer dizer, não adianta seguir ao Senhor com seu eu. A si mesmo se negue. Deixe de pensar por conta própria, deixar por conta própria. Negue-se, irmão. Negar a mim mesmo é olhar para mim e dizer: pode quietar, não se mete aqui não. Dizer para mim mesmo: não omita opinião aqui não, e nem procure pensar o que você acha que deve pensar. Quieta, já era. E você, vontade minha, pode extirpar, já era. Sonhos meus, já era, cai fora.
Isso significa a si mesmo. Isso é fácil? Não. Isso é assustador. Mas o Senhor disse que quem quiser segui-lo, ser discípulo dele, estar com ele, ir para a glória com ele, vai ter que fazer assim. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Não venha com as suas opiniões, não venha com esses sonhos que você cravou em você mesmo, não venha com esses pensamentos que você tem, não venha com esse conhecimento que você obteve, não venha. Simplesmente se esvazie de tudo isso e depois venha. Venha vazio. Mata o seu eu e venha. É assustador. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Não sou eu. Mas sabe por quê a gente acha difícil? Porque nós continuamos a argumentar e a requerer os meus direitos como pessoa. E quando ele requer essa abnegação total, plena e absoluta, nós olhamos para ele e diz: por que o Senhor nos criou assim? A culpa não é minha não, agora o Senhor me criou assim, então eu tenho direito sobre a minha vida, eu faço o que eu quero, eu decido a hora que eu quiser, eu sou livre. Pois é, essas pessoas que acham que são livres em si mesmo, não servem para seguir o Senhor. Ele diz: não são meus discípulos, não servem, porque se não negarem a si mesmo, quando ele diz negar a si mesmo, ele está dizendo: a partir de agora, você pensa o que eu quero que você pense, a sua vontade será que eu impor na sua vida, o caminho que você vai tomar é o caminho que eu mandar você ir. A palavra que vai sair da sua boca é o que eu colocar na sua boca. Então, a partir de hoje, você vai pensar o que eu penso, vai sentir o que eu sinto, vai fazer somente a minha vontade, e eu vou dirigir a tua vida, porque tu és meu. Porque tu és meu, e eu não abro mão de você para ninguém, nem para você mesmo. Então, quer ser meu discípulo, quer me seguir? Então comece então a rejeitar a você mesmo. Não venha para cá com as suas ideias, não venha argumentar aqui com seu conhecimento, não venha dizer para mim o que você quer fazer ou deixar de fazer. Aqui quem manda sou eu. Se você quiser que eu seja o seu Senhor da sua vida, não venha omitir opiniões aqui não. Aqui quem fala sou eu, quem manda sou eu, quem fala sou eu, quem faz sou eu, quem faz acontecer sou eu. Está certo para você? Estou. Então eis-me aqui, Senhor. Então venha. Esse eu quero. Mas nós, como seres humanos, continuamos a resistir com as nossas presunções. E continuamos a estribar-nos sobre o conhecimentozinho que nós temos. Conhecimento adquirido lá no Éden pela mentira do diabo. Do bem e do mal. Eu sou politicamente correto. Irmão, não tem ninguém correto e ninguém politicamente correto sem Deus. Tudo sem Deus é mentira e confusão. Eu gostei de um testemunho que mandaram, acho que foi até o Maurizano, não sei quem mandou, ou não sei quem, né? Aquele anestesista lá. Eu estava na sala de cirurgia. E ele deu um conselho muito bom. Você que pensa que é alguma coisa, você que arroga pensando ser alguma coisa e tal. Primeiro ele diz: fica sem tomar banho 3 dias, para você ver o odor que você vai exalar. Você fede. Você é nada. Agora, você vai saber que você é nada quando você entrar numa sala como esta. Porque esse aqui é o último lugar para onde vêm as pessoas que o tratamento convencional não funcionou mais, e aqui é anestesia e corte, e aí aplicam anestesia em você e você desliga, só que quando você desliga, você nem sabe se volta. Então, para você ver a importância que você acha que tem, porque agora quem vai te cortar e mexer com você são homens, e você não sabe nem se volta. Aí você começa a entender que você é nada, e que todos os seus valores ali
Já era. Deixo com você esse conselho, você que arroga pensando ser alguém. Foi forte. Foi forte. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que isso não chegue a acontecer dessa maneira. Que ao entrar numa sala de cirurgia, você está com o Senhor. Quem vai comandar os médicos é o Senhor, porque vai mexer num corpo onde o Espírito de Deus habita. E tem uma coisa, se que Deus não quiser que você volte, dali mesmo Ele prepara os anjos, te recebe e leva para a glória. E a gente pega o corpo e enterra. Entendeu? Então é desse jeito. Então Deus quer evitar essa crise, esse conflito com você mesmo. Ele está dizendo, renuncie-se a si mesmo. Do contrário, você não pode me seguir, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer vir após mim, se alguém almeja seguir ao Senhor, então negue-se a si mesmo. Deixe de ser, deixe de ter, deixe de arrogar, deixe de presunção, deixe de prepotência, deixe de orgulho e diz, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais ser eu quero que o Senhor seja em mim. Eu quero pensar os pensamentos do Senhor. Eu quero ter o conhecimento do Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero andar dentro daquilo que o Senhor diz que eu tenho que andar, no caminho certo. E se eu cometer alguma coisa errada, pode trabalhar a minha vida. Ele está pedindo renúncia, abnegação. Em primeiro lugar, ele e não a família. Segundo lugar, renunciar à própria vivência, seguir o Senhor. Seguir ao Senhor é uma maneira de dizer, desconstrói tudo que eu construí. Porque seguir ao Senhor, quando você propõe fazer isso, Ele desconstrói tudo na sua vida. Tudo aquilo que você construiu, os seus castelinhos, os seus planos, Ele vem e desconstrói tudo. Qualquer projeto de alta segurança e prosperidade, Ele desconstrói. Para depois começar a construir com base sólida, verdadeiramente. Aí eu sei que você está pensando, meu pai, mas é muito difícil. Pode ser difícil, mas Deus não aceita menos do que isso. Não, mas Deus é misericordioso com aquele que está se entregando. Mas com aquele que argumentam para ter parte da sua vida para si mesmo, não. A misericórdia do Senhor acompanha aqueles que temem ao Senhor, aqueles que estão aprendendo do Senhor, estão aprendendo a renunciar, estão aprendendo a abnegar-se de tudo, estão aprendendo a renunciar à própria vida. Eu estava conversando com o irmão, falei, Deus é tão maravilhoso, que Deus leva os seus filhos, depois de Deus proceder neles, um trabalho excepcional, chama desmame. Deus é tão maravilhoso que trabalha no seu servo até desmamar ele de tudo que tem aqui. Quando ele diz, eu não quero mais, sabe, não quero mais estar aqui, aí Deus diz, agora, traz ele para mim. Desmamou. Mas enquanto você estiver pendurado numa tetinha aqui, desse mundo, Deus vai te deixando lá de molho. Até você largar a tetinha, desmamar de vez desse mundo. Significa, você olha, os neons já não estão brilhando, você olha as músicas, um batido feio, você olha aquilo, não, mas isso aqui não tem graça aqui. Já era. Deus está te desmamando desse mundão, está ficando do jeitinho que Ele quer para receber você na glória. Tem que desmamar de tudo aqui. E muitas vezes a gente fica pensando, por que servo de Deus vai para o hospital, fica na UTI um mês? E tem gente que fica até mais de um mês, porque esses demoram mais a desmamar. Eles não estão agarrados na tetinha, a tetinha do carro novo, a tetinha da casa boa, a tetinha de algo que ele não fez,
a tetinha e vai mamando nas tetinhas. E Deus disse: não, não vai dar. E desse jeito não tem como você chegar aqui. Então tem que ir desmamando. E Deus vai deixando lá, vai deixando lá, vai deixando lá. Vai chegar um momento que o indivíduo já perde o interesse por essas tetinhas e vai largando as tetinhas, vai largando a tetinha. Quando sofrer só uma, que ele ainda estiver pendurado nela, Deus ainda deixa mais um tempo. Quando ele largar a tetinha, diz: agora pode vir. Não duvide, meu irmão, é assim que Deus faz, porque Ele nos ama. Lá no céu não entra interesse humano, lá na glória não tem o seu querer humano, lá é o Senhor, Ele é absoluto sobre todas as coisas. Então nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar à própria vivência. Meu Deus, como eu faço isso? Você tem que comprar como se não comprasse, você tem que ter como se não tivesse, entendeu? Você tem que gostar como se não gostasse. Não se prenda em nada deste mundo, a não ser no Senhor. Não se prenda a nada deste mundo, a não ser no Senhor. Quantas coisas nós damos valores excessivos, quantas coisas nós estamos apegados assim de maneira, é um negócio esquisito, é um valor que transcende qualquer coisa. Quantas coisas nós damos valor excessivo, e Deus diz: assim não dá, assim não dá. Eu quero pessoas que tenham sede e fome de mim, sede e fome da minha presença, sede e fome do meu conhecimento, sede e fome de justiça, porque aí eu vou fazer com que eles sejam fartos. Fartos. Não é fácil renunciar à família por amor ao Senhor, à própria vivência, mas o Senhor diz que não é só isso. Olha aqui em Lucas capítulo de número 14, não sou eu que estou aqui mencionando isso para você. Lucas 14, verso 25, por gentileza. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando lhes disse, veja quantas vezes o Senhor falou isso: se alguém vem a mim, e olha a diferença desse negócio, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, isso aqui é uma hipérbole, não aborrece o seu pai, aquele que não aborrecer a sua mãe, aquele que não aborrecer a sua mulher, aquele que não aborrecer os seus filhos, aquele que não aborrecer os seus irmãos e irmãs, e aquele que não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer significa não fazer o que eles querem que eu faça, é causar neles aborrecimento. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui, na sua Bíblia está escrito isso? Então é isso que está escrito. Aquele que não aborrecer pai, mãe, não vai na igreja hoje não, vou glorificar a Deus, não, eu vou. Você, se não aborrecer pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, tem que aborrecer. É o que está escrito aí, ou eu estou mentindo? Causar aborrecimento é causar desprazer, porque as pessoas, elas querem ser vistas, certo? Elas querem ser percebidas e elas querem ser amadas. Isso aí é o desejo fundamental do ser humano. Quando você não dá isso a ela e dá isso a Deus, aborrece elas. Meu negócio agora é só a igreja, deixa eu aqui, abandonado, não olhe nem para mim, só a igreja, só Deus, estou aborrecido. Glória a Jesus, ficou do jeito que Jesus quer, do jeitinho que Jesus quer. Mas parece que ninguém quer aborrecer pai, né? Não quer aborrecer mãe, não quer aborrecer filho,
por amor a Deus. Não, a gente não quer. A gente quer dividir Deus com eles. Um pouco com eles e um pouquinho com Deus. Meu irmão, o Senhor disse: aquele que não aborrecer, aquele que não causar esse tipo de sentimento por amor de mim, não é digno de mim, não. Prioridade plena, absoluta, Deus não abre mão. Você percebeu quanta renúncia aqui? Família, a própria vivência, tudo quanto você tem, Deus está falando aqui. Veja o verso 27, aqui do mesmo capítulo de Lucas, capítulo 14, leia, por exemplo, o verso 25, grandes multidões e tal, e aí ele falou tudo isso. Aquele que não aborrece, tem que aborrecer, por amor de mim, eles vão ficar aborrecidos, mas aquele que não faz isso, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Aí você vai, aqui no versículo de número 33, assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto, está escrito isso na sua Bíblia? Sim ou não? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que você tem? O que você tem? Eu tenho minha casa maravilhosa, renuncia. O que você tem? Eu tenho meu carro, Corolão, maravilhoso, renuncia. O que você tem? Renuncia. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo para você jogar fora, ele está dizendo: aquele que põe o coração nestas coisas, não pode ser meu discípulo. Aquele que coloca estas prioridades no lugar onde eu devo estar, não podem ser meus discípulos, não podem me seguir, não podem aprender de mim, não podem estar comigo. Renúncia, abnegação, não sou eu, é o próprio Senhor Jesus que deixou isso claro. Mas como pode ser isso? Pois temos exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses. Você vai ter esse exemplo, Paulo, lá em Atos capítulo 20. Eu não tenho a minha vida em nada por preciosa, eu não tenho a vida em nada por preciosa para mim, diz o apóstolo Paulo. Ele diz: não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive. Veja lá em João capítulo 6, verso 38, o que está escrito lá. Vamos ver o que João fala ali no capítulo 6, versículo de número 38. Olha o que ele diz aqui, porque está escrito: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Quem está dizendo isso? Jesus. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E ele está dizendo: para que eu venha cumprir a vontade de meu Pai, eu tenho que ser obediente, e obediente até a morte, até que eu venha consumar a autoridade para oferecer aos que creem em mim a ressurreição. Aí você vai encontrar exemplos de renúncia lá em Colossenses 2,17. Você vai encontrar exemplo de renúncia em Hebreus, capítulo 10, 13. Exemplo de renúncia em Gálatas, capítulo 3, verso 20. Você vai encontrar exemplo de renúncia de todos aqueles que piamente serviram ao Senhor. Renúncia total. E por que esses exemplos de renúncia? Para que eu e você entenda que isso não é impossível. Abnegação, renúncia, não parcial, mas total. Se quiser seguir ao Senhor, tem que ser assim.
Menos do que isso não vale. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor. E aí nós continuamos ainda querendo uma porcentagem para nós, para o nosso deleite. E aí começamos a sofrer. Vem uma coisa, vem outra coisa, e a gente não atenta que Deus está nos ensinando a renúncia, e a gente continua apegado. Por isso que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de quem? De Ló. Ela não se tornou uma estátua de sal porque simplesmente olhou para trás. Não, ela se tornou uma estátua de sal porque foi movida a olhar para trás. Sabe o que a moveu a olhar para trás? A teta de Sodoma e Gomorra. Ela não tinha desmamado de Sodoma e Gomorra. Ela não foi o olhar, ela queria voltar para trás. Ela não havia desapegado, não havia renunciado nada de Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos. É a renúncia, é a abnegação de tal maneira que nem olhar para trás você pode. Por isso Paulo diz: deixando as coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero me conformar com o seu sofrimento, eu quero me conformar com a própria morte do Senhor. Por isso eu prossigo e esqueço as coisas que atrás ficam. Eu não estou nem um pouquinho agarrado nessas tetas, eu já desmamei disso. Não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso é abnegação. E considero todas as coisas que eu perdi como estrume, como lixo. Abnegação, renúncia. Aí sim. Mas enquanto não chegarmos lá, nós continuamos no processo. E o processo dói. Processo de renúncia dói. Mas Deus vai trabalhar em nossos corações. Ele começou a boa obra e Ele vai até o final. Até que eu e você deixe as tetas de lado desse mundo e venhamos nos agarrar nele, só nele, vivermos nele e para a glória dele. Tudo aqui é nele e para a glória dele. O meu levantar é nele, o meu deitar é nele, o meu trabalho é nele, as minhas decisões é nele, os meus pensamentos são dele, a vontade não é minha, é dele. Nenhuma presunção em minha vida, eu vivo ele. Aleluia, amém. Eu vivo ele, aleluia. É isso que ele quer, que eu o viva. Vamos ficar de pé, igreja. Estamos nesse processo de renúncia e de abnegação. Quanto maior a minha dureza, maior é o processo de Deus trabalhar em nós. E aí vem uma coisa, vem outra, vem uma coisa, vem outra. Pois é. É Deus trabalhando. É melhor ceder do que endurecer, confrontar. O que Jesus disse para Saulo? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Não adianta dar pernada, não adianta. Acabou para você. Cede, Saulo, já era. Lutar contra os aguilhões, já era. Cede, Paulo. Era Saulo, cede, Saulo. E ele dando pernada, resistindo.
Até que ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E não adianta dar pernada, não adianta recalcitrar, os aguilhões estão em cima de você. Já era. Então tá, Senhor, o que queres que eu faça? Está chegando no ponto. O que queres que eu faça, Senhor? Mudou tudo. De família abastada, abonada, ficou sem nada. Deus desconstruiu tudo. Considero tudo como refúgio, como lixo, como excremento, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Supera todas estas coisas. Depois veio o diabo, né? Lembra? Mostrou o mundo com toda a sua glória para Jesus. Diz: tudo isso eu te dou, porque tudo isso é meu, foi me dado. Te dou tudo isso. Ele é sagaz. Jesus pede renúncia e Ele quer nos dar o mundo. Desconfia, igreja, desconfia, não é? Nós como igreja temos que desconfiar. Jesus diz: renuncia a si mesmo, e o diabo diz: te dou tudo isso. Renuncia a si mesmo, o diabo chega e diz: você é dono da sua vida. Renuncia tudo isso. Não, busque ajuda, autoajuda, não precisa de ajuda do alto. Renuncia a ti mesmo. E ele chega e diz: não, o que é que você quer? Eu te tomo pela mão, eu te ajudo. E Jesus está dizendo: renuncia. Ele é terrível. Nós vamos orar, pedir a misericórdia de Deus. Não permita que nada em mim esteja em mim, que tudo seja seu, Senhor. Que eu venha aspirar tão somente o que o Senhor quer e não o que eu quero. Ajuda-me, Senhor, a afastar de tudo isso, para ser digno de andar contigo, porque a Bíblia diz que eu tenho que viver de modo digno do Evangelho, de modo digno de Deus. Ajuda-me, Senhor. Nós vamos orar. Tem uma oração, pedindo oração aqui pela saúde. O Gleice, é o Gleice? Aniversário. Oração. Está pedindo pela saúde do Gleice? É ele que está meio doentado, o Gleison? É o Gleison e Isabela. O Gleison saiu daqui, estava bem, depois ficou mal. Amém. Então vamos orar e agradecer ao nosso Deus. A Isabela já está mais do que orada. Cadê a Isabela? Não, a Isabela está ali. A Isabela ficou dodói agora, de ontem para hoje. Mas sabe o que é? Força a voz, o ar frio entra e causa problema na garganta. Isso eu conheço assim de mãozinha beijada. Esse tempo é o seguinte: é o calor, depois esfria, depois vem um calor, e quando você está cantando, então, você está aspirando e respirando, né? E aí o que acontece? Inspirando ali e respirando. Então o ar seco e frio entra e choca com as suas cordas vocais que estão aquecidas e promove esse tipo de mal, não é? Então causa esse distúrbio aí. Irmão Henrique e o Maciel, Deus abençoe, muito obrigado pela presença de você. Ouviram sobre a abnegação, sobre a renúncia. Amém. Vem do Senhor esta palavra, tá bom? Então nós vamos orar, vamos colocar o Gleison aqui, a Isabela. Ô Isabela, faz gagarejo, viu? Muito gagarejo, porque nós temos uma tarefa para frente muito grande. E cuida da saúde, meus irmãos. Muito líquido, muito líquido, muito líquido, tá? E os irmãos que usam a voz, descanse a voz, procure
ouvir mais e falar menos. Deus é sábio demais, né? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Quem fala demais pifa a garganta, fala pouco. Entendeu? Silêncio. Dia 27 tem que estar tudo bem. Mas até lá tem muito louvor ainda para fazer aqui. Mas dia 27 é outro trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Cuida, Debrinha. E cuida. Todos aí. Levante a sua mão para o céu. Senhor Deus glorioso, Deus todo-poderoso. É o Senhor, ó Deus, que fala. É o Senhor, ó Deus, que faz ouvir a sua voz. É o Senhor, ó Deus, que dá ordem com a tua palavra e traz a cura, traz, ó Deus, a libertação. É o Senhor, ó Deus, quem faz esta obra gloriosa. Ninguém mais pode fazer a obra que o Senhor faz, porque ouvidos não ouviram, olhos não viram, e nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que esperam por Ele. Por isso, ó Deus, todos nós aqui esperamos no Senhor, estamos no Senhor, clamamos ao Senhor, e sei que o Senhor, ó Deus, tem autoridade suprema para trabalhar em nossas vidas esta renúncia e esta abnegação. Venha, ó Deus, operar nos corações. Abençoa o irmão Gleison, abençoa a Isabela. Seja abençoado em nome de Jesus. Abençoa a Raquel. Abençoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos. O Bruninho, Pai, em nome de Jesus, esteja a abençoar o Cordeirinho do Senhor e todas as crianças do teu arraial. Remove, ó Deus, os vírus. Remove, Senhor da glória, estas viroses, essas bactérias. Remove tudo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, fortalece os teus filhos, revigora os teus servos nos leitos dos hospitais, nas UTIs, ó Deus, onde estiverem, e os laços que o diabo tem preparado, envia os teus anjos e desfaz, e frustra toda a obra do diabo, em nome de Jesus Cristo. Dê uma semana maravilhosa, uma semana próspera para os teus filhos, que eles venham comer o melhor desta terra. Pai querido, muito obrigado por este momento em que a tua palavra falou de maneira clara e contundente às nossas vidas. Pai bendito, ajude-nos dia após dia. É o que nós pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém? 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 E aplauda o Senhor. Deus nos abençoe. Estamos encerrados em nome de Jesus.